Olá, advogados, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar esse podcast para vocês, para falar sobre um tema que nós três aqui adoramos, que é de gestão jurídica. A gente vai falar um pouquinho para vocês assim sobre algumas ferramentas de gestão jurídica e, é claro, falar um pouco mais sobre a queridinha de todos, né? A queridinha do momento, para todo mundo entender melhor assim sobre controladoria jurídica. Então, eu sou a Marcela Campos, eu sou consultora em gestão jurídica. Está aqui a Lara Zeferino do meu lado, que é consultora também em gestão jurídica e controller jurídico. Está aqui a Evelyn Brito também, queridíssima, também consultora em gestão jurídica e controller jurídico. Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês dessa realidade nossa, desse mundo fantástico de organização de escritório de advocacia para vocês. Tá ok? Se vocês quiserem fazer alguma apresentação, pode falar. Então, eu sou a Lara Zeferino. Como a Marcela já disse, eu sou controller jurídica no escritório BHDG Advogados e também sou consultora na parte de controladoria jurídica, né, de produção jurídica e também de gestão jurídica, de gestão para escritórios. Basicamente, já tem alguns anos que eu estou nessa caminhada. Amo gestão, amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo assunto, assim como essas profissionais aqui maravilhosas. Agora a Evelyn, eu vou deixar a Evelyn também falar um pouquinho, se apresentar. Então, gente, eu sou a Evelyn Brito, sou controller também lá no João Domingos Advogados Associados. Sou consultora em gestão jurídica e em gestão de tempo, né? Falo também sobre isso, que é uma ferramenta que depois a gente vai explicar para vocês que para você ter uma controladoria jurídica eficiente, você também precisa dominar bastante essa questão da gestão do seu tempo. E estou aqui do lado de duas feras, né, que eu admiro demais. Marcela, que é minha consultora particular, e a Lara, que a gente tem grandes projetos juntas. E é isso, eu espero que a gente possa agregar muito valor aí na sua advocacia. Então, assim, eu vejo muito no meu dia a dia que os advogados, de uma maneira geral, eles cometem um grande erro de não identificarem o escritório de advocacia enquanto empresa. Então, quando vai abrir um escritório de advocacia, abre sem nenhum tipo de planejamento, nenhum plano de negócios, nada. Totalmente cru. Exato. Então, peraí, o que eu preciso para montar o meu escritório, né? Muitas vezes começa ali na faculdade, junta ali com aquele colega, né, de sala, não, a gente vai montar um escritório, e o que a gente precisa para isso, né? Então, tá ótimo. Ter o meu computador, mesa hoje em dia, até com pandemia, pra quê? Pra quê? Não precisa, né? Exatamente. Escritório, sala, nunca. Home office está comandando tudo. Então, estou pronto para o meu escritório de advocacia. Escolhe um supernome, pega ali o sobrenome deles e pronto. Meu escritório está montado, vamos atrás de clientela. Quem escolhe a área de atuação do escritório? Cliente. Lógico. Cliente. De acordo com o cliente que eu vou pegando, eu vou vendo que tipo de advogado eu vou ser. Né? Exatamente. Então, vamos lá. Comecei minha advocacia. Não, tudo bem. Então, você é um doutor? Sou advogado. Você advoga em qual área? Tudo. Faço o que você precisar, eu vou te atender. Aí a pessoa até pergunta, qual que é o seu problema? Deixa eu ver se eu resolvo. Meu problema é X. Não, resolvo. Resolvo. Na hora. Então, começa ali, sem esse planejamento, né? Sem um mapeamento de qual área de atuação. E acaba que o cliente, né? A quantidade de clientes que ele fecha contrato é que vai definir exatamente qual é a área de atuação dele. Primeiro grande erro. Exatamente. Isso quando ele não opta pela área que ele acha que o mercado é mais favorável, sem pensar também no que ele gosta de fazer, no que ele pretende futuramente, né, de pensar a longo prazo, e ele escolhe aquela área porque ele acha que no mercado aquela área vai ser a melhor. Por exemplo, eu vou atuar no direito tributário, porque quem atua no direito tributário é que ganha dinheiro. É igual o direito imobiliário. Eu vejo muitos advogados indo para o direito imobiliário somente por conta da questão de mercado, que eles estão vendo que agora, atualmente, né, realmente essa área do direito está com um boom, ela está elevada. E eu vejo muitos advogados indo para o direito imobiliário sem pensar, somente por conta do mercado. É a ausência do planejamento estratégico. Desde o início, a gente tem que ter essa visão e essa consciência de que nós precisamos entrar no mercado de trabalho estrategicamente posicionados. E isso, toda essa má escolha lá na frente vai gerar péssimos frutos, né? Aí vem um segundo ponto, assim, né? Já não definiu a área de atuação. Aí depois vem o segundo ponto. Vou cobrar meus honorários. Como é que eu vou cobrar o honorário? Precificação, né? Nunca vi. Nossa, eu vou... a tabela da OAB tá aí, né? Para basear. Não necessariamente a tabela da OAB tem que servir como regra, é uma base ali para você ter uma noção. Mas aquilo ali não tem que ser sua precificação fixa, né? Alguns pontos são essenciais para você observar na hora de precificar.
para começar, qual é o tempo médio que essa ação vai durar? Primeiro, ela compensa entrar? Exato. Porque na faculdade, nós 3 aqui advogadas, nós sabemos que o que a gente aprende? A litigar. Somente. Só isso. Somente. Conteúdo técnico. Exato. Pelo menos eu acho que eu sou um pouquinho mais velha na advocacia. Na minha época, por exemplo, não tinha nem mediação e conciliação. Não tinha essa matéria. É. Agora ainda tem, né? Já acrescentaram na grade. Mas Na na minha época, também não tinha. Na época que eu fiz faculdade, não tinha. É. Então, assim, o que eu quero fazer? Enquanto estudante de direito, a gente quer processar o mundo. Principalmente lojas, né? Consumidor, então, a gente vê qualquer coisa, cabe Exato. processo. Então, tudo cabe processo. Então, quando o advogado começa a advogar, então, eu vou começar a precificar. Nossa, eu peguei um inventário ali, menino, mas eu cobrei um honorário muito bom. Eu cobrei R$3.000. Meu Deus. Dá uma Oi? dor no coração. Você cobrou quanto? R$3.000 e o cliente já pagou. Falei assim, se eu fosse seu cliente, eu te pagava também. Você cobrando R$3.000 de mim para fazer o inventário. Mas por quê? Esse inventário pode demorar 20 anos para ser concluído, 30 anos, dependendo do inventário, 40 anos para ser concluído. Meu. Você vai trabalhar 40 anos por R$3.000. Seu fôlego acaba no 2º ano. Não, acho Aí que... o cliente é chato. Acho que até antes disso, né, Marcela? Até antes disso. 6 meses ali você já tá assim, ó, meu Deus. Até porque tudo que envolve direito de família e sucessões demanda também um trabalho de atenção com o cliente, trabalho psicológico, que as pessoas demandam isso. Seu cliente, ele já possui essa carência também. Exatamente. Exatamente isso. Então, os advogados, eles precisam urgentemente aprender a precificar. Se ele não souber quanto ele custa, o povo paga qualquer coisa. Quem vai escolher é o cliente, o preço que ele vai custar, o trabalho dele. Exatamente. Tem que ser único. Então, assim, ele tem que fazer um mapeamento de qual é a área de atuação que ele tem que ter. Peraí, o que eu sou bom? O que eu gosto? Qual que é a minha área de afinidade? Não, eu gosto disso. Então, deixa eu focar nisso. Para eu chegar nesse cliente aqui, eu quero atuar só na área de direito empresarial. O que eu preciso? De cliente que seja empresa. Mas que tipo de empresa? Você quer afunilar um pouco mais? Vamos entrar um pouco mais num ramo de atividade? Olha, eu tenho uma tese bacana para determinada empresa. Então, faz um mapeamento dessas empresas que atuam nessa área de atividade, nesse ramo. Eu falo até que não só pesquisar o cliente que você quer ter, mas pesquisar também o advogado que já está naquela área, como ele atua, porque ele vai ser seu concorrente dentro do mercado de trabalho. Como que ele atua? Qual que é o valor que ele está cobrando? Porque, por exemplo, um advogado que entra hoje no mercado de trabalho, se ele olhar para a tabela da OAB e cobrar em cima da tabela, está muito abaixo, provavelmente, de um outro advogado que já está no mercado há muito tempo, que já oferece um serviço. Aí a pergunta é, não, Evelyn, mas eu estou entrando no mercado de trabalho agora, eu não posso cobrar, né, 10 mil por algo que não vale meu serviço, eu não tenho ali propriedade, talvez, para fazer, para falar, para fazer, mas é o seu conhecimento. E, na verdade, assim, muitas vezes, esse profissional que está entrando agora no mercado, ele tem mais gás. Exatamente. Ele quer tudo ao mesmo tempo. Ele quer vários clientes, ele não, igual a Marcela já disse, ele não é um cliente que ele direciona. Eu vou para determinada empresa porque é naquela área de atuação ali, naquele assunto específico daquela empresa que eu quero atuar. Ele quer pegar tudo, ele quer atuar em todas as causas, então ele não tem uma direção. E o que a Evelyn disse em relação a saber o que o seu concorrente faz, eu acho muito importante, porque é uma forma de você basear e ver como que é a realidade do mercado, quais que são as suas oportunidades, o que você possui mesmo ali no início de fraquezas e o que você pode trabalhar para entender o mercado, como que atua o seu concorrente. Então, são diversos fatores que são iniciais, mas são muito importantes, parecem, né, simples, mas que são importantes para já entrar e definir muito bem a sua atuação, qual que é o seu cliente ideal que você quer atingir. E influencia no preço. E assim, eu não vejo muito. nem só tanto essa questão da concorrência. Por quê? É normal, assim, quantidade de advogados. A gente tem mais de 1 milhão de advogados ativos hoje no Brasil. Isso é um fato. Não adianta você achar que você vai chegar com uma área totalmente nova no mercado, dentro de um universo jurídico. A gente tem uma limitação até legislativa para isso, né? Então, não adianta. A gente não vai chegar de uma forma muito diferente. É claro que a gente pode fazer diferente. Claro.
Então, peraí, o Pode. que esse advogado, e não precisa ser necessariamente só na nossa área de atuação que a gente quer, Exato. mas o que essa pessoa está fazendo que eu acho bacana aprimorar? Mas o que ele está fazendo que eu não vou fazer igual porque eu não concordo com esse Isso. modus operandi? Então, Exato. você tem que entender essa realidade, tem que saber qual que é a sua proposta de valor. O que essa proposta de valor é? O que faz o cliente fechar com você e não com o escritório do vizinho ali? É exatamente o valor isso. e não o preço, né? Na verdade, o advogado... Isso porque a gente também não tem conteúdo, a gente não aprende sobre isso. Então, até a gente aprender que o que a gente vende para o cliente é o valor do nosso serviço, a forma como você se diferencia no mercado e não aquele preço ali, aí é que você consegue entender e atuar de uma outra forma dentro das suas oportunidades, igual a Marcela disse. É exatamente isso, eu acho que é um conjunto, né? Sim. Você tem que saber o seu preço. Exatamente. E Você tem que saber o preço da sua hora. Exatamente. E E saber fazer. o mínimo que você vai Isso. poder cobrar em determinadas ações. Você tem que fazer esse cálculo mínimo. Exato. Mas é claro que, atrelado ao preço, tem o valor. Por que eu tenho esse preço? Por que a minha hora custa isso? E Porque o meu valor fez com que a minha hora custasse isso. E é exatamente o seu valor que faz você diferente no mercado. Que faz você fazer uma oferta única de valor. Porque o cliente, eu e Lara, concorrentes. O cliente vem até mim, meu preço é X. O cliente vai até Lara, o preço da Lara é 2X. Por que o cliente fecha com a Lara e não comigo? Porque a Lara soube mostrar para ele a proposta única de valor dela. E eu não. Então, essa é a diferença. Concorrentes sempre vão ter. Sempre vão vai ter. existir. Se você estiver achando que vai definir um nicho de mercado, alguma coisa que não vai tem nadar concorrente, sozinho no mar. esquece. Vai virar Jesus Cristo. É o único que eu acho que... E ainda tem concorrente. né? Ainda tem. Ainda tem concorrente. Então, nesse caso, não é esse o critério que tem que ser levado. Então, assim, usa aí sua área de paixão, foca naquilo, que tudo que você coloca paixão vai dar certo. Concordo. Né? Faz bem feito, faz além do esperado. Né? O povo tem mania, esse outro ponto, assim, que é fundamental nessa parte de gestão, a informação para o cliente. Sim. O perfil do cliente mudou demais. Hoje em dia, o cliente, você protocola uma ação, o cliente ele já recebe ali um código de acesso para o processo. É o processo da vida dele. Ele vai dar F5 na tela do computador pelo menos 10 vezes ao dia. Pelo menos. A certeza absoluta que ele vai ver uma movimentação processual antes do advogado. Óbvio, o advogado tem muito mais processo para olhar do que aquele cliente. O que acontece? Primeira coisa, viu a movimentação, o cliente já está ligando. Doutora? Então, qual que é o próximo passo? Eu vi aqui que saiu essa petição, né? Que não vai saber o que é direito. O processo está concluído? Concluiu o processo? Exatamente, esse é o ponto. Falou que está concluído, então pronto, acabou. Eu já ganhei? O que deu? Né? O que aconteceu? O que eu faço agora? Então, assim, o advogado, ele tem que se organizar. Ele tem que estar atento a essa diferenciação do cliente hoje em dia, né? Que o cliente tem acesso à informação. Não adianta mais o advogado ter aquele modus operandi antigo de ser embromador. Não, peraí, deixa eu enrolar esse cliente, deixa eu falar qualquer coisa aqui, só para apagar o fogo, né? Deixa ele quietinho ali no canto dele. Não dá. O cliente tem acesso ao processo. Se o advogado falar A e tiver B no processo, não, pronto. Peraí, você não está entendendo o meu processo? Você não está acompanhando meu processo, doutor? Principalmente com os processos digitais, porque agora tudo ficou... As informações, elas ficaram com acesso mais fácil. Então, qualquer pessoa... Hoje, cliente, qualquer outra pessoa, um terceiro, ele consegue ter a informação muito mais fácil hoje em dia, né? Exatamente. Então, o que o advogado hoje tem que entender que não é mais como antigamente. Hoje, o cliente, ele é um cliente muito mais... que cobra informações, que quer ver resultados, é um cliente que já está ali com a ferramenta, a tecnologia disponível para ele ter acesso ao processo dele e ficar sabendo antes mesmo do advogado, para o advogado e não é nem receber a questão ligação. isso, assim, ó, eu acho que na posição, é claro que esses clientes que estão ali apertando o F5, é um pouco complicado você concorrer com essa velocidade. Óbvio, é humanamente impossível no nosso universo. Até mesmo porque a disponibilização para advogado demora pelo menos uns 2 dias, né? Mas nesse sentido, assim, o advogado ele começa a falar que o cliente é chato quando o advogado não dá para o cliente a informação que ele precisa. Exatamente. Então, não é o cliente que é chato. Foi o advogado
que não fez o seu dever de casa. Exatamente. É a comunicação E com o aí, cliente. normalmente, a gente volta lá naquele primeiro ponto. Ele não soube, primeiro, fazer o mapeamento do que ele queria. Pegou tudo, né? Uma advocacia, né? Sem direcionamento. Full service. Exatamente. Aí, aquele cliente é chato porque talvez o processo dele não é aquilo que ele gosta de fazer. Ele não tem o domínio daquilo. E aí, o cliente fica chato. Porque eu dar uma informação mensal para um cliente, seja semanal, enfim... de um processo que eu não gosto, ninguém dá. Então, aí a culpa fica pro cliente. É o cliente. Conta vai pra conta, o negócio vai pra conta do cliente, Aí né? depois o cliente chega lá insatisfeito, querendo rescindir o contrato com o advogado, aí o advogado vai ali, né? Tem aquele Tentando. jogo de cintura para tentar rever essa situação. Aí depois fala assim, não, mas o que aconteceu? Como assim? O que aconteceu? É o básico, o advogado é obrigado a dar informação. Não. Isso é obrigação. E como é que a gente sana isso? Com a nossa Controladoria maravilhosa jurídica, controladoria maravilhosa. jurídica. Então, assim, para explicar um pouquinho para vocês o que é a controladoria jurídica. Controladoria jurídica é um braço do escritório, né? É um novo departamento dentro do escritório para auxiliar o departamento técnico, que tem toda a sua importância e relevância, porque ele agrega para si tudo que é burocrático e administrativo envolvendo o escritório de advocacia no que tange a consultivo e contencioso. Então, ele dá liberdade para o advogado produzir mais, produzir melhor, estudar novas teses. Então, dá essa oportunidade para o advogado de ser unicamente advogado. É claro, assim, que dentro da faculdade, a gente não soube que dentro da advocacia tinha tanta coisa chata para fazer, né? Então, na hora de fazer um protocolo eletrônico, né? Vamos torcer ali, naquele momento, para o site do tribunal. Não cair, está tudo certo. Funcionando tudo certo. Pensa o tempo que o advogado leva para fazer um protocolo. Pensa o tempo que o advogado leva para emitir uma guia de custa. Pensa o tempo que o advogado leva para cadastrar, porque o básico, pelo menos, é ter um software de gestão. A gente até pulou essa ferramenta sensacional, mas ela é fundamental. Fundamental. Não adianta você achar que vai conseguir manter uma organização sem um software de gestão. Numa agenda de papel. Você consegue, se você tiver ali um universo de 10 processos, ok, tá tudo certo. Mas, se você quiser organizar, e hoje a gente tem muitos softwares de gestão gratuitos. No mercado. Tem alguns que são gratuitos, por exemplo, até cadastros de 100 processos. Né? E se você quiser pagar por um serviço adicional ali para receber essas publicações, você paga um valor irrisório. Até no estado de Goiás tem um que é bem bacana também e super em conta. Né? Então, nesse sentido, dá para você se organizar de várias formas. Então, a controladoria jurídica, ela vem para facilitar. É claro que ela não é menos importante que o técnico, porque ela é o coração do escritório. Exato. Porque é dela que saem todas as informações, todos os documentos, é que gira tudo dentro de um escritório. E é claro, estão essas duas controllers maravilhosas aqui, que vai falar um pouquinho para vocês hoje também sobre a rotina, né, da controladoria jurídica na prática. A rotina da controladoria jurídica, eu não falo que é algo fácil, porque ela demanda, sim, você desenvolver várias atividades operacionais dentro do escritório, que são as atividades mais administrativas, desde quando chega um cliente novo dentro do seu escritório, que você tem que ajudar a separar a documentação, digitalizar toda aquela documentação, colocar na pasta específica, com aquela padronização ali específica, nomenclatura, tudo certinho. Então, vem desde o atendimento do cliente até entra, faz proposta, faz contratos, cuida do cadastro lá no sistema de gestão, se você já tiver o sistema de gestão, com toda a padronização específica, até a realização da produção, né, da peça, até o protocolo, expede guia, se tiver que expedir a guia inicial. Então, tem todas essas atividades mais operacionais para desempenhar. Mas é uma rotina muito importante, como a Marcela já disse, para a gente conseguir ganhar tempo, organizar internamente tudo que tem que ser feito, porque são muitas atividades, e mapear. A gente consegue, né, mapear tudo aquilo ali que precisa ser desempenhado no dia a dia, na nossa rotina, das atividades mais operacionais. E aí a gente consegue efetivamente fazer uma gestão, né, da produção jurídica, e consegue, enfim,
guiar todo o escritório, porque, como a Marcela já disse, ela é o coração do escritório, então tudo passa pela controladoria, tudo acontece ali para gerar dados, para gerar informações, até para conseguir direcionar melhor as suas tomadas de decisões, o que você tem que fazer no seu dia a dia, você vai conseguir analisar isso tudo. E comunicação com o cliente, enfim, tudo isso dentro da nossa rotina, também a controladoria ela se envolve nessa rotina toda. A Evelyn também vai passar a percepção dela aqui, que a gente sabe que é um serviço primordial e que traz muito resultado, porque a controladoria por si só já é uma ferramenta de gestão que o escritório utiliza a favor dele. Exatamente. Eu costumo dizer que a controladoria ela é a porta de entrada e saída. Tudo que entra dentro do escritório, ele precisa entrar pela controladoria jurídica e sair por ela. Como assim, Evelyn, sair por ela? É a controladoria que faz protocolo e a parte final, né? O pós disso é acompanhar processo. E uma parte que eu gosto muito, muito, muito é esse posicionamento estratégico que a CJ pode oferecer. Ou seja, exato, eu gosto demais dessa parte, porque ela te dá a visão de quais são os processos estratégicos que você tem dentro do seu escritório. Ali você às vezes tem 50, 500 processos e você não sabe qual que é melhor estrategicamente para o escritório ou para o cliente, se aquele cliente é estratégico para o escritório, porque o honorário dele é maior, talvez, ou até mesmo o posicionamento daquele cliente, que pode trazer outros clientes, enfim, de alguma forma, ele pode ser direcionado para um processo estratégico dentro do escritório. E quem faz todo esse levantamento, tem esse olhar cuidadoso, é a CJ. Então, eu gosto demais dessa parte. Então, eu no escritório, a minha rotina é mais essa. Eu deixo a parte operacional mais da burocracia, né, para as outras meninas, e eu tento me posicionar mais com esse olhar, né? A gente tem uma planilha estratégica do escritório, alguns processos a gente trata com cuidado melhor. Não que os outros não são olhados e não são cuidados, mas é que a CJ precisa dar essa munição para os sócios, para os donos, para quê? Olha, esse processo aqui, a gente tem algo nele que a gente pode tratar ele de forma diferente. Um motivo X que pode trazer um resultado Y de forma mais rápida, mais célere. Então, a gente posiciona ele de forma mais estratégica dentro do escritório. E quem faz isso é a própria controladoria jurídica. E fora a própria questão da análise de risco e do custo processual, né? Então, assim, tem análise de risco para você ali provisionar para o seu cliente o impacto financeiro, por exemplo, que ele vai ter. Olha, esse processo aqui, a probabilidade de êxito, ela é remota. Exato. Então, é quanto, mais ou menos, né? Então, vamos precificar em ações trabalhistas, até que hoje diminuiu bastante, né? Mas os advogados tinham o hábito de colocar a ação trabalhista R$100 mil, quando, na verdade, a gente sabia que o valor envolvido era uns 15. Uns 10, você ia fechar um acordo. Então, tinha que ter esse olhar um pouco mais aguçado para passar esse provisionamento para o cliente, né? Outro ponto, às vezes tem processos de cobrança ou indenização, alguma coisa nesse sentido, que o custo do processo já ficou tão alto para o cliente e o valor que ele tem para receber já está abaixo do valor que ele desembolsou. Exato. Então, assim, peraí, vamos fazer um olhar mais aprofundado aqui desse processo. Compensa? Exatamente. Manter ele na nossa base? Ou compensa tentar fazer um acordo? Vamos tentar acabar logo com esse processo? Muitas vezes acaba no acordo. Outro ponto fundamental que o pessoal não tem uma observação a respeito do consultivo. Nossa. Não tem o hábito de medir o consultivo do escritório. Então, às vezes, tem aqueles contratos mensalistas, né? Aqueles contratos de recorrência. Em inglês nós falamos timesheet, mas o timesheet é uma ferramenta, né, que a gente utiliza até dentro do sistema de gestão mesmo, mas que é para a gente medir aquele tempo ali que a gente demanda, tanto na parte do contencioso, mas também na parte do consultivo. E o próprio timesheet, qual que é o grande problema, assim, do timesheet? Não é um problema do timesheet, o problema é da aplicação do timesheet. O advogado, ele acha que a utilização do timesheet, ela vai ser para controle. E não é. Dele. Não é. O povo está querendo me controlar, por isso que tem um timesheet. Não é. Não é por completamente. isso. A gente precisa saber quanto tempo a gente está despendendo para determinadas demandas, para saber se a cobrança de honorários ela está correta ou não está correta. Ajuda até na Peraí, quanto tempo eu estou gastando com esse cliente por mês? Para eu conseguir medir isso, para eu conseguir esse indicador, o meu software de gestão ele tem que estar bem alimentado. Muito. Então, todos os atendimentos, inclusive, principalmente os telefônicos, porque tem hora que você leva 40 minutos numa ligação, dando algum tipo de explicação para o cliente, que não tem nada a ver com o processo, que às vezes é um contrato, alguma negociação, alguma transação que esse cliente vai fazer. Tá, e você vai colocar isso onde?
no software de gestão. Tem a parte correta para você colocar esse atendimento. E isso precisa ser mensurado. Porque às vezes você acha que você está com um contrato de recorrência ótimo dentro do seu escritório, porque ele tá ele te leva lá uns 20 mil reais por mês. Nossa, uau! Mas peraí, quantas pessoas de dentro do seu escritório estão envolvidas para atender somente esse cliente? Exato. Qual que é o valor da sua folha de pagamento? Exatamente. Então, qual é o custo desse cliente para você? Quantas e quantas demandas esse cliente está te trazendo que não estão no objeto do contrato? Peraí, a minha consultoria é sobre isso. Ele está me trazendo um monte de questão aqui que não está no objeto do meu contrato. E o que é importante, Marcela, é que isso dá você tem a visualização de não só apenas a hora do advogado, mas a hora do assistente, a hora do telefonista, a hora... Porque um cliente demanda todo o escritório. Tem cliente que move 50 pessoas para resolver um problema. Então, você precisa saber o custo de cada pessoa, a hora de cada pessoa, para você olhar para aquele contrato e poder olhar e falar, não, peraí, tá muito abaixo. Como é que você chega no seu cliente assim, ó, olha, eu estou trabalhando muito para você. Não tem como, você tem que mostrar. Tá, muito quanto? Aí ele vai olhar o processo, mas o meu processo tá 2 anos parado, doutora. Como assim você tá dizendo que tá trabalhando muito? Agora, se você tem esse indicador, você tem lá o gráfico todinho, olha, Exato. esse mês o senhor ligou, o senhor falou tantas horas com fulano, tantas horas com ciclano. Você gastou quase todo o meu corpo jurídico, porque você foi revezando ali de ligação para falar um pouquinho com cada um, né? Então, olha, tá desequilibrado esse contrato, vamos renegociar. E isso ajuda muito na função que a Evelyn até aqui falou, que é a função mais analítica da controladoria, que vem para fazer toda essa análise, assim, até de uma forma geral do escritório, dentro dos indicadores, né, dos objetivos e metas traçadas também para o escritório, né, das necessidades que ele possui ali. Isso ajuda muito, até a gente faz um relatório interno, até tem reuniões estratégicas mensais, justamente para trabalhar, a controladoria mune o escritório com essas informações, esses dados, e coloca ali também uma análise técnica, que a controladoria também desenvolve essa parte técnica de conteúdo dela mesmo, para ajudar o escritório a tomar decisões. Esse contrato aqui, eu analisei ali, vi os dados, informações, e a nota técnica da controladoria é que a precificação em relação a esse contrato aqui, até do mensalista, né, aquele cliente que ele paga de forma mensal, mensalista ali, a gente faz todo o consultivo e também o contencioso daquele cliente, mas esses dados e informações vão me ajudar até a conseguir, né, repactuar o contrato, rever aquilo ali, o que eu cobrei de precificação em relação àquele cliente, ou até ver o que está compensando, o que não está compensando em relação aos processos que a gente possui. E desenvolver também, é dali que surge a oportunidade de você desenvolver produtos, serviços melhores dentro do seu escritório, uma forma de se diferenciar. Você consegue porque você começa a perceber, por exemplo, se o cliente te contratou para demanda X, mas ele está demandando muito Y, você fala, não, peraí, vamos aqui... reajustar, vamos readequar. A sua demanda, o nosso contrato é X, mas você está me demandando Y. Ou faz um novo contrato para aquele tipo de demanda, ou você cria um novo... Olha, vem aqui, eu vou te apresentar, a gente está com essa nova proposta. Enfim, ele já é seu cliente, ele já está na sua casa, né? Então, você tem um acesso mais fácil a esse cliente, tem uma porta muito mais aberta para que você consiga conversar com ele sobre isso. Eu vejo o que muito, assim, dos meus clientes, às vezes, tem medo, eles têm receio de fazer essa negociação com medo de perder o cliente. Isso, eu falei assim, você só vai perder esse cliente se você não tiver feito uma boa prestação de serviço. Isso é verdade. O que vai garantir que o seu cliente permaneça e não necessariamente tem a ver com o êxito de ação. Exatamente. Você tem que alinhar a expectativa com o seu cliente, você não mente para o seu cliente, você não promete mais do que você pode cumprir, então você alinha a expectativa. Não dá prazo, gente. Olha só, o que você precisa nesse processo? É tempo? Eu posso te proporcionar tempo nesse processo, mas você não vai ter êxito. É um tipo de ação que você não vai ganhar. Exatamente. O que eu posso te oferecer é só tempo. Ganhar tempo para você. Não tem como garantir exatamente. resultado. Não tem como. A advocacia é uma profissão de meio. Exato. Hora nenhuma. Saber o que passa na cabeça do poder judiciário. Depende de terceiros. Exato. O que o advogado pode fazer é desempenhar melhor aquilo que ele tem acesso. Exatamente. Ele tem que estudar. Exatamente. Ele tem que estar
totalmente atualizado. A legislação muda o tempo inteiro. E é aí que a CJ entra, né? A gente tira do advogado a parte chata, administrativa, burocrática. A Eu gente não posso... puxa. Você sabe que esse negócio é curiosidade, né? Cases assim, né? Uma vez eu falei para um cliente meu, né? Mas falei num tom assim, mais interno, né? De uma reunião. Ele, basicamente, o que é a controladoria jurídica? Falei assim, é tirar a parte chata do advogado. Resumindo. Aí, as controllers do escritório, porque aí ele passou essa informação para todos os advogados. Meu Deus. Aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ir na controladoria e falar assim, olha, isso aqui é chato. Falaram que o que é chato, quem faz é a É controladoria jurídica. Eu falei assim, mas peraí, se é chato e é técnico, é o advogado. Não é a Pronto, controladoria jurídica. Então, vamos definir o que é direito chato sobre da isso. CJ e o que é chato ali do corpo Mas técnico. quando fala que a controladoria jurídica faz o que é chato, eu tive esse case, que ele falou assim, Marcela, eu não sei o que fazer. Eu falei, não, gente, peraí, vamos reunir todo mundo. Vou mudar aqui. Peraí, vamos reunir, deixa eu definir o que é o chato que a controladoria jurídica faz e o que é o chato que você vai ter que fazer. Ambos, Exatamente. ônus e bônus. Exatamente. Exatamente. Então, quando fala assim, o que é chato, eu lembro desse caso. E as meninas assim me odiando. Marcela, como que você fala isso? Eu falei, gente, eu falei só pro dono do escritório, eu falei isso nem pra vocês. Ele que foi fofoqueiro de ficar falando. De contar. De contar pra todo mundo. Porque ele não sabia explicar direito, né? Qual era aquela ferramenta que ia ser implantada dentro do escritório. Que aí falou assim, não, ó, sabe o que você não gosta de fazer, o que é chato? Então, é a controladoria jurídica que vai Pronto. fazer. Aí ele ficou com aquilo. Peraí, o que é chato? Pesquisar jurisprudência, controladoria, Falar com o cliente, ai, não gosto, pra mim isso é chato. Então, assim, a gente tem que identificar muito também o perfil de cada colaborador. Isso é fundamental. Fundamental. O pessoal tem mania de achar que advogado tem que ser completo em tudo, tem que estar pronto para tudo. Gente, tem pessoas que são maravilhosas, tecnicamente falando, que elas sentam e vão produzir horrores, assim, nossa, uau, coloca qualquer coisa na mão dessa pessoa, tecnicamente falando, ela vai resolver. Coloca essa pessoa para fazer uma audiência, você nem acha que foi aquela pessoa que você fez contratou. a petição. Não, que fez a petição. Não sabe de nada, porque chega ali, ficou nervoso, não tem aquela desenvoltura, aquele jogo de cintura e começa a gagueja. sustentação oral. Meu Deus. Quantos advogados me relatam, Marcela? Eu ensaio, eu tô pronta. Chega na hora. Chega lá na hora, some tudo, gaguejo, branco. não lembro. fico quase com piriri ali naquele momento, sabe aquela coisa assim? Eu falei, calma, não é um grande problema assim. É claro que se você precisar fazer, você vai ter que trabalhar isso em você. Sim. Então tem várias ferramentas que você pode utilizar para melhorar isso. Exatamente. Se você precisar. Agora, se não for uma necessidade, a gente conseguir dividir as funções dentro de um escritório, de forma que, ok, todas as petições você vai fazer, sustentação oral, reunião com o cliente, o comercial vai ser você que vai fazer. Então, a gente começa a separar ali as funções dentro de um escritório, porque a gente entendeu que a realidade de cada um é muito individual. E vai muito do perfil da pessoa. Muito. Por exemplo, para CJ, não é perfil, assim, é bem direcionado. Não é qualquer pessoa que sabe trabalhar, que consegue trabalhar na controladoria jurídica. Não mesmo. Uma das coisas que eu faço muito, assim, no início de consultoria, né? Primeiro eu faço uma reunião individual com cada colaborador do escritório, que eu preciso entender como um todo. E nisso eu já faço a análise de perfil comportamental de cada um. E eu já fiz muito, assim, a dança das cadeiras. Então, peraí. Sai daqui dessa função, entra nessa função, você vem pra cá, você vem pra Demais. cá. Porque as pessoas, assim, elas têm tanto medo de perder emprego, né? Porque tem essa falsa estabilidade, que elas não falam da insatisfação delas. Quando, na verdade, ali dentro daquele escritório tem uma outra função que pode se encaixar completamente naquele perfil. Elas se sujeitam, né? O medo faz com que a pessoa se sujeita a vou continuar aqui nesse quadrado fazendo isso, porque se eu falar que eu não estou gostando, pode ser que eu sou demitido. Eles vão me mandar embora. Exatamente. Se eu falar que eu estou insatisfeito, Exatamente. então, peraí, eu não posso falar. Eu vou ter que aceitar que a minha função é essa. Exato. Mesmo que o colega tá ali do lado insatisfeito também, porque queria estar fazendo a sua função e você queria estar fazendo a dele. Exatamente. E até dentro mesmo da controladoria, a gente pode ter perfis diferentes que complementam e bastante. E tem que ter. Assim, a Evelyn, ela é controller
controller, mas a assistente dela já tem um outro perfil que complementa, que ajuda muito. Exatamente. E até o que eu vejo muito na prática acontecendo assim nos escritórios é colocando até outras pessoas de outras áreas, por exemplo, traz pessoas que são da área do curso de administração ou alguma outra área para complementar aquele cargo ali que vai fazer parte da controladoria. E super funciona. Funciona demais. Funciona muito. Eu tenho um cliente meu que a controladoria jurídica dele tem, inclusive, 3 pessoas de biblioteconomia. Olha aí. Por conta de arquivo. Porque é um escritório muito grande, né? Então, precisava dentro dessa estrutura. Precisava. Precisa. De organização, né? Nessa estrutura inicial, assim, porque o universo de 40 mil processos. Então, para organizar esse arquivo, não adianta você colocar uma pessoa de direito para fazer isso. Adianta. Por exemplo, comigo, lá eu tenho 2 pessoas. Uma é excelente em contato com o cliente, solicitar guia, emitir, manda, sabe? Essas coisas. E a outra é executora de protocolo, ligar no tribunal. São coisas que são diferentes. Um dia eu brinquei com as 2 e falei assim, se eu trocasse a agenda de vocês, elas olharam para mim. Evelyn, você tá falando sério? Eu falei, não, é só uma brincadeira. E lá são quantos processos ativos? Olha, Marcela, hoje a gente está com a base de mais de 1.700 processos ativos. Porque assim, a gente fala isso até para mensurar quantidade de pessoas numa controladoria jurídica, né? Só que, por exemplo, falo abertamente para você, a rotatividade dos processos, né, o andamento, como a gente tem esse posicionamento estratégico em alguns processos, a gente trabalha muito, né? Daqui um tempo, pode ser que essa quantidade, nós somos 3, não supra mais a necessidade do escritório. Aí haverá necessidade, mas eu sou muito assim, pé no chão. Pera, dá para abarcar? Dá. Não dá, não dá. Vamos... Né? Olha, até mesmo para não perder a qualidade da prestação do serviço que a controladoria jurídica precisa. Exatamente, nós precisamos ter esse olhar muito atento. Peraí, está sobrecarregada? Vou verificar se realmente está sobrecarregada. Deixa eu ver o que você está fazendo. Deixa eu analisar a sua agenda. Verificar o que você está fazendo durante todo o seu dia. Peraí. Então, eu faço essa análise para saber, não, tá sobrecarregada? Deixa eu trocar. Então, antes de contratar, eu faço uma série de testes internos na controladoria jurídica. Eu mudo algumas coisas, eu pego uma atividade de A e passo para B, vejo se B consegue entregar, vejo se B está fazendo do jeito que tinha que fazer. Não, Evelyn não está fazendo. Não, então, peraí, eu vou voltar para A mesmo. É hora de contratar uma outra pessoa, porque quando eu vou levar isso para a pessoa, para o meu chefe, eu falo, olha, eu tentei, mudei, fiz isso, e de fato, há essa sobrecarga. Olha só. Então, eu tenho que levar, não simplesmente chegar lá, olha, eu preciso de outra pessoa, né? Porque eu tô querendo, porque não sei o quê, tá chegando muito processo. Porque eu sou a controladora, eu posso, logo. Exatamente, não dá. Vou fazer. Não dá. Você tem que mostrar por que há necessidade de uma nova pessoa. Então, você tem que mostrar isso em relatórios. Exatamente. Assim. A gente, lá no escritório, a gente fez um processo seletivo agora recentemente e o pessoal acha que não deve parar, né, gastar um tempo para verificar todas as atividades que são desempenhadas ali e ver quais que realmente você pode delegar. Porque nem tudo é delegável ainda e que realmente você precisa estar ali à frente e fazer. Mas é muito importante, antes de partir para um processo seletivo, você colocar tudo ali no papel, delimitar quais são as atividades, desde o operacional até a atividade mais estratégica, ou se você ainda não tem, né, uma parte mais estratégica, mas definir onde você está, né, no ponto A e onde você quer chegar no ponto B, para até definir o que você pode delegar além daquilo ali. E até para definição do perfil da pessoa que você vai contratar. Para definir o perfil da pessoa. O que é que eu vou tirar de mim e passar para outra pessoa, para essa outra pessoa fazer? Exato. Ok, então o que ela vai ter de função é essa. Então, isso aqui eu defini o perfil que a pessoa tem que ter para conseguir me entregar essas atividades. E um erro que é muito engraçado, assim, na hora de contratação do pessoal da controladoria jurídica, eu faço muito processo seletivo. E eu faço processo seletivo a nível nacional, né? Então, é muito engraçado, assim. Eu sempre direciono para o meu cliente pelo menos 3 finalistas, né? Então, eu vou direcionar 3 pessoas ali para o escritório, né? Escolher aquela que deu match, né? Exatamente. Aquela que deu match, né? E às vezes fala assim, mas Marcela, essa pessoa não tem paixão pela advocacia? Eu falei assim, ainda bem. Porque senão ele ia querer advogar, ela não ia querer fazer parte da controladoria jurídica. Pensa, você com um controller dentro do seu escritório que tá querendo advogar. Para advogar. Não, eu já fiz alguns processos seletivos aqui em Goiânia mesmo, Goiás.
E o engraçado é que o que eu percebo, a minha percepção é o seguinte, quando o escritório, onde eu atuo mesmo, abre 3 vagas, uma para controladoria, a pessoa manda currículo uma para ser estagiário ou analista do executivo, da parte da execução, e, enfim, qualquer outra vaga. A pessoa manda currículo para as 3 vagas, gente. Aí você olha e fala, meu Deus, o que essa pessoa tá mais perdido que cego em tiroteio? Evelyn, muitas vezes a pessoa não sabe nem, por exemplo, o que é a controladoria jurídica. Não sabe. Não sabe. A maioria. O que está ali na descrição da vaga. Muito. Isso é muito sério. E quando você coloca assim, requisitos obrigatórios. Porque tem alguns requisitos que são, ok, tudo bem, tomara que a pessoa tenha. Mas, ok, não são obrigatórios. Mas tem processo seletivo que eu faço, assim, requisitos obrigatórios. Tá lá, letras garrafais. Aí a pessoa manda o e-mail assim, olha, apesar de não ter os requisitos obrigatórios... Eu estou enviando meu currículo. Sou excelente profissional. Isso. Eu falei assim, ok, mas o requisito ele é obrigatório, ele não é opcional. Não adianta. Né? Então, assim, a pessoa tem que ficar muito atenta. Aí fala assim, tem 3 vagas, né? E fala assim, segue meu currículo anexo para vaga em aberto. Do tipo, qualquer vaga. Eu tô pegando. Qualquer Isso vaga. É muito sério, sabe por quê? Porque quando o profissional ele não sabe o que ele quer, ele não se prepara para nenhuma das oportunidades. Ele não vai ser um bom advogado, ele não vai ser uma boa gestora de controladoria, uma boa pessoa dentro da controladoria, ele não vai ser bom em nada, porque ele não direciona o estudo dele. Você precisa saber o que você quer fazer para você direcionar. Não, olha, meu sonho é trabalhar na controladoria jurídica. Então, estuda sobre isso, se prepara, faça cursos de controladoria, né? Olha, tem esse olhar cuidadoso para essa área, porque na hora que surgir a vaga, a pessoa está preparada. Pelo menos ela sabe. Não, estou sabendo o que eu vim fazer aqui. Não, e assim, já fica de dica, pelo amor de Deus. Se você participa dos processos seletivos que eu faço, foca em uma vaga, porque a probabilidade de eu não te chamar para nenhuma entrevista é gigantesca. Se você me mandou o currículo para 3 vagas, a probabilidade de eu não te chamar para nenhuma é muito grande, porque você é uma pessoa que, para mim, não tem foco. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu preciso de uma chance. Mas chance onde? Às vezes a pessoa só se candidata para aquela vaga de controladoria jurídica para ter uma oportunidade de entrar no escritório. Isso é muito sério. Isso é muito uma coisa que eu falo, inclusive, na entrevista, olha, você está ciente de que você vai trabalhar na controladoria jurídica. Não tem você nunca... opção. Exatamente. Não existe a possibilidade nenhuma de você ir para o departamento para jurídico. O técnico. Não tem. Aí a pessoa já fica assim, não, eu sei. Aí você percebe que ela, tipo assim, mas eu queria tanto ter uma oportunidade. Não, você pode ter a oportunidade de crescer na controladoria. Passar para o técnico, não. Até porque são perfis diferentes. Muito. Não, e às vezes o que eu já faço, assim, na arrancada da entrevista, né? Eu pergunto. Eu falei assim, não, onde você se vê daqui 2, 3 anos? Aí, advogando. Nossa, porque... Exatamente, aí você já olha e fala... Aí eu já falo assim, olha, então foca na advocacia. Eu disponibilizo muitas vagas, né? Então, quando eu oportunizar uma vaga para advogado, foca nela. Igual esses dias para trás, eu estava fazendo um processo seletivo lá para o Nordeste, né? Aí eu perguntei, fiz essa mesma pergunta. Você é delegada. Nossa, meu Deus! Eu falei assim, o escritório previdenciário. Meu Deus! O core business do escritório previdenciário, a pessoa estava se candidatando para uma vaga de controladoria jurídica e o sonho dela é ser delegada. Tudo eu falei, a ver. Nada encaixa nessa história. Nada encaixa. Se pelo menos o escritório atuasse na advocacia criminal, né? Que fosse uma coisa ali que tivesse um pouco mais contato com delegacia, né? Pra estar ali mais perto nada a ver. Mas não. Aí eu fiquei chocada. Aí eu falei assim, então foca no seu sonho. Não, mas é muito difícil. Eu quero a controladoria jurídica. Pensando bem, mudei de ideia. Acabei de mudar de ideia. Quero o CJ, quero controladoria jurídica. Não dá, aí eu fico olhando gente. assim, não é não assim. Dá. Porque a pessoa esquece que existe um profissional ali que está fazendo essa contratação. Está gastando dinheiro com o processo seletivo, está gastando dinheiro com o treinamento. Exatamente. Ele vai investir em vários cursos para a pessoa estar capacitada para estar ali atuando naquela área. Então, não pode ser qualquer pessoa. Não pode. Não é qualquer pessoa que tem perfil para controladoria jurídica. Tem que ser uma pessoa extremamente organizada. Extremamente. Tem que ser uma pessoa metódica, proativa, tem que ser detalhista ao máximo. Demais. Entendeu? Muito. Então, assim, tem várias ferramentas de gestão que a gente pode trabalhar. É claro que a gente acaba atendendo um pouco mais para a controladoria jurídica, porque ela centraliza todas. Né, todas as outras. Acaba que todo o fluxo de todas as outras ferramentas de gestão passam pela controladoria jurídica. Então, eu gostaria muito de agradecer esse momento, né, o convite para a gente estar aqui.
né, Foi incrível. gravando esse podcast para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante, né? Nosso intuito é passar um pouco mais da nossa realidade, desse mundo de gestão jurídica para você. Então, muitíssimo obrigada e até a próxima. Tá, Tchau, pessoal? tchau. Tchau. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.